Olá, eu sou a doutora Michele Sandro e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as neoplasias. Na verdade, as neoplasias são os tão temidos cânceres que acometem tanto os cães quanto os gatos. Existe hoje em dia muita teoria, por que aparece tanto, por que a gente vê tanto. Na verdade, assim, simplesmente os animais, com todas as tecnologias que existem hoje na medicina veterinária, eles vivem mais tempo. E por isso eles acabam apresentando mais tumores de um modo geral. Existem neoplasias benignas e malignas. Muitas vezes a gente ouve falar muito das malignas, mas as benignas são muito comuns, muito mais até. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, por exemplo, nos lipomas, que são aqueles tumores de pele, de gordura, né? E eles são muito comuns. Eu não sou uma especialista em oncologia, mas na minha rotina eu identifico muito. A gente acaba tendo muitos animais idosos, então a gente acaba diagnosticando bastante. Eu diria que na literatura as neoplasias mais comuns são as neoplasias de mamas, tanto em cão quanto em gato. São as neoplasias venéreas. Existe uma doença chamada TVT, tumor venéreo transmissível. Mas a gente não vê isso muito na nossa rotina, porque a maioria dos animais são castrados, o que diminui muito os tumores de mama, os casos de tumores de mama e também o TVT, que é um tumor venéreo transmissível. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui na Pet Pillow ao longo desses anos. A gente vê muitas neoplasias cutâneas. E essas são muitas vezes mais fáceis de diagnosticar porque elas são visíveis. Então você tem dentro das neoplasias cutâneas, você vai ter os carcinomas, os mastocitomas, os lipomas que eu falei que são benignos, os adenomas, os epiteliomas, né? E você tem também alguns casos mais comuns também de sarcomas e carcinomas, que são mais graves e que nem sempre eles são visíveis. Porque quando eles acometem órgãos internos, como o baço, o fígado ou o pulmão, elas muitas vezes são doenças assintomáticas, em que o tutor não percebe que o animal tem essa doença. E todo mundo aqui sabe que as neoplasias, quanto mais precoces elas forem diagnosticadas, maiores os sucessos de tratamento. Então, o que eu recomendo para vocês é sempre ter um bom veterinário, que faça um bom exame clínico e que faça exames de imagem. Os exames de imagem, eles servem muitas vezes para isso, para ver se existem neoplasias em órgãos que a gente não consegue ver. Porque quando é na pele ou no osso, como os osteosarcomas, eles são visíveis, né? O animal manca, o animal sente muita dor, você vai ver um aumento de volume no osso. Então não é tão difícil o diagnóstico. É muito, muito importante, então, você ter um diagnóstico precoce. O diagnóstico definitivo, ele é por biópsia sempre, né? Tanto em cães quanto em gatos, órgãos externos como a pele, como órgãos internos, você só vai poder afirmar que você tem uma neoplasia, qual é, quando você fizer uma biópsia. Nem sempre isso é possível de ser feito, então muitas vezes a gente recorre aos exames de imagem, como as tomografias, as ressonâncias, o ultrassom, a gente tenta fazer punções, que são citologias guiadas por ultrassom, para tentar chegar a um diagnóstico. Não se desesperem quando vocês tiverem esse diagnóstico. Primeiro, repito, pode ser benigno. Daí não tem problema nenhum. Se for maligno, existem formas de tratamento. Dependendo do tumor, o tratamento é cirúrgico ou a quimioterapia pode ser usada, a radioterapia pode ser usada e a imunoterapia pode ser usada. Então a gente tem grandes avanços na medicina veterinária hoje, assim como infelizmente temos um avanço nos casos de neoplasia em cães e em gatos. No caso dos gatos, elas muitas vezes estão ligadas a outras doenças, principalmente os vírus da imunodeficiência felina, leucemia felina, que levam à formação desses tumores.
né? Animais, por exemplo, que têm muitos problemas crônicos de pele, de atopia, a gente tem visto que a evolução acaba sendo a formação de um tumor cutâneo também. Mas é uma doença que hoje a gente consegue controlar. Dificilmente a gente fala em cura de neoplasias quando elas são malignas, nas benignas não, mas a gente consegue ter um bom controle. Então pensem assim, sempre façam um bom exame clínico de palpação, de mama, de testículo, quando você não tiver principalmente um animal castrado. Avaliem bem a pele, procurem um veterinário para que seja feita uma biópsia precoce e um exame de imagem, ultrassom, raio-x, tomografia. Uma vez esse diagnóstico feito, existem grandes profissionais oncologistas que vão determinar, junto com o veterinário responsável e o tutor, qual o melhor tratamento para aquele animal. Então, não se desesperem, as neoplasias existem, podem ser benignas ou malignas. O mais comum na minha rotina são as neoplasias cutâneas, os osteosarcomas, os tumores de fígado e de baço, mas em literatura os de mama são muito comuns. Então, fiquem atentos, façam check-ups, procurem um especialista se o diagnóstico for confirmado. Bom, qualquer dúvida, deixe sua pergunta e eu responderei com grande satisfação. Ativem meu sininho.